Tá, vamos tentar de novo. Aula de revisão presencial para 103, online para 101. Eu achei que estava gravando, mas eu acho que não estava. Por isso que a aula, inclusive, já começou. Então, retomando rapidamente, principalmente para 101 que está assistindo ali pelo YouTube, o que vai cair na prova? Não cai período paleolítico, porque a gente já estudou no primeiro trimestre, e não cai as características das primeiras civilizações que a gente vai ver em agosto, depois das férias. Nesse momento, o que eu quero que vocês saibam para a prova é o período chamado Neolítico, o processo civilizatório. Como aquele período que o ser humano sai do Paleolítico até constituir as primeiras civilizações. É o chamado período Neolítico, a chamada Revolução Neolítica. E eu quero que vocês entendam esse período através dos conceitos que tem no dicionário: economia, revolução agrícola, cultura, etnia, política e revolução urbana. Como? Primeiro, economia. O que é economia? A produção e distribuição daquilo que é necessário para a existência humana. Tudo que se refere a como que o ser humano produz os bens que são necessários para a nossa sobrevivência e como que esses bens são distribuídos, como que eles chegam na coletividade, tem a ver com economia. No caso do conteúdo que a gente está estudando, o outro conceito que tem lá em economia é o de revolução agrícola, porque é uma revolução econômica. Pela primeira vez na história, há mais ou menos uns 20 mil anos atrás, na região lá do Crescente Fértil, depois em outros lugares, algumas tribos vão desenvolver a técnica da agricultura. E a partir do desenvolvimento da técnica da agricultura, o ser humano passa então a ter uma economia produtora. Ele passa a produzir a própria sobrevivência. Ele vai aprender primeiro a produzir o alimento, tanto na agricultura como na pecuária, porque sobrando o alimento que ele está plantando, ele pode alimentar os filhotes de animais, proteger esses filhotes e domesticar, para futuramente também usar como alimento e como roupa, como vestuário. Aí o ser humano vai começar então, através da produção do algodão, de outras plantas e do couro dos animais que ele está criando, a produzir a própria roupa, porque antes tudo era necessário encontrar na natureza: a roupa, o alimento, a moradia. Então o ser humano morava em cavernas que ele encontrava, ele se alimentava de animais que ele tinha que encontrar e caçar, de frutas que ele tinha que encontrar. Dos animais também saía a roupa que ele utilizava. Por isso que o ser humano era nômade. Ser nômade e ser sedentário é uma demanda econômica. O ser humano era nômade porque precisava encontrar as coisas para sobreviver. No momento que ele aprende a produzir o alimento, o vestuário, e se fixando no mesmo local para cuidar da plantação, para cuidar dos animais, surge a necessidade de aprender a fazer moradia. No momento que ele aprende isso, ele larga de ser nômade, porque ele tem que cuidar da plantação, ele tem que cuidar dos animais, vai constituir moradia num local fixo. E aí ele vira sedentário. Então é uma consequência econômica, é uma consequência de um processo econômico que a gente chama de revolução agrícola. Bom, essas moradias vão começar a crescer e virar aquelas aldeias do Neolítico. Vou botar aqui aldeias neolíticas. Com o crescimento dessas aldeias, tanto de população quanto de estrutura, vai ocorrer com o tempo uma nova revolução. Aí não é uma revolução econômica, é uma revolução política. Como a gente acabou de ver, e vamos nos aprofundar melhor nesse conceito após o recesso, mas por enquanto eu quero que vocês saibam
Política tem a ver com relações de poder entre os seres humanos. Existem diversos tipos de relações de poder, desde uma sala de aula, em casa, na rua. Depois a gente vai ver com detalhes isso. Mas nesse momento, a relação de poder que eu quero que vocês compreendam é aquela que aparece a partir do aumento populacional e de estrutura dessas aldeias, que é o Estado. Espera aí, vou fazer uma correção aqui. Antes disso, o outro conceito que vocês colocaram aí agora é o de revolução urbana. Então, o que é a revolução urbana? É quando surgem as primeiras cidades da história, a partir do crescimento dessas aldeias. E a cidade, qual é a característica dela? Ela já não é mais uma aldeia, ela tem uma estrutura muito melhor. O ser humano vai desenvolver técnicas de construção de moradia, de construção de edificações também. Tanto para armazenar a produção, mercados, as casas. Então, primeira coisa, a cidade ela tem uma estrutura diferente da aldeia. Ela tem ruas, enfim, tem uma praça central. A população dela é maior, inclusive em volta de uma cidade vão continuar existindo aldeias, né? Até hoje é assim. Se a gente for em alguns lugares da África, da Ásia, ainda existem muitas aldeias em volta de cidades. Então, quando algumas aldeias crescem de estrutura, de tamanho e de população, elas vão até acabar se juntando, né? Originalmente, quando a cidade surge, ela também era algumas aldeias que cresceram de tamanho, cresceram de população, viraram praticamente uma coisa só, modificaram essas estruturas e aí viraram então uma cidade. Digamos as aldeias maiores. Só que junto com a cidade, junto com essa questão de estrutura, vai surgir o Estado. Esse é um outro conceito que a gente vai trabalhar após o recesso. Mas, por enquanto, o que eu quero que você saiba, Estado não é um conceito histórico, sociológico, a divisão territorial de um país, como a gente conhece, ou um conjunto de cidades. Estado é governo. Ou seja, junto com as primeiras cidades da história, vão surgir também as primeiras formas de governo. E isso é uma relação de poder, porque pela primeira vez na história, um grupo dentro da coletividade vai passar a mandar, a governar os outros, principalmente através da força, porque junto com as primeiras cidades e com o Estado, surge obviamente um dos pilares do Estado, que é a força de segurança, que é a força militar, como a gente conhece, o Exército, que serve para garantir a defesa da cidade de invasões de outras tribos, de outros povos, mas também para garantir a segurança interna. Então, pessoal, Estado, liguem a palavra Estado a governo. Revolução urbana é o surgimento das primeiras cidades da história e cada uma dessas cidades tinha o seu próprio governo. Quando a gente for estudar a Grécia Antiga, a gente vai ver isso aí. Não existia um país chamado Grécia Antiga, vou dar aqui exemplo, para não confundir o pessoal do vídeo. Não existia um país chamado Grécia Antiga. O que existiam é uma região chamada Grécia, na qual havia várias cidades, como por exemplo Atenas, Esparta, Tebas. Cada uma dessas cidades era independente uma das outras. Tinha o seu próprio governo, tinha a sua própria lei, a sua própria religião, o seu próprio exército. Por isso que as primeiras cidades da história eram chamadas de cidades-estado. Porque cada cidade é independente uma da outra. Tem seu próprio governo, sua própria lei e seu próprio exército. Aí depois, com o tempo, né, não é
conteúdo de agora, mas só para ajudar vocês a entender, com o tempo vão surgir reuniões de cidades, união de cidades, sobre o governo de uma mesma, de uma única cidade, e aí isso se chama um reino, e hoje os países são chamados de Estado-nação, ou seja, o Estado que governa a população a qual a gente pertence é o Estado brasileiro. Os países hoje são Estados-nações. Cada país tem seu governo independente dos outros. Antes de surgir o Estado-nação, que normalmente é uma junção de reinos, a maior estrutura de Estado que tinha era o reino. E antes de surgir o reino, que é uma junção de cidades, só o que tinha era a cidade-estado. Então é uma coisa até meio matemática. Surgem várias cidades, isoladas uma da outra, cada uma com seu governo. Aí vão surgir cidades aqui, cidades aqui, cidades aqui e cidades aqui. Quando essas cidades passam a ser governadas por uma só, sob o mesmo governo, a mesma estrutura de Estado, se forma um reino. Porque normalmente é um rei que governa. Mas atualmente, como vocês vão ver, ao final do segundo ano e no início do terceiro ano, os reinos vão se juntar e aí vai surgir o Estado-nação. Então, na verdade, o que diferencia cidade, estado, reino e país é o tamanho. É o tamanho do território e da população que aquela estrutura está governando. Mas o Estado, então, não tem a ver, ele em si, com questão de tamanho, de território. O Estado é uma estrutura de governo. Pode governar uma cidade, pode governar um conjunto de cidades, um reino, ou pode governar uma estrutura muito maior, que é um país como a gente conhece hoje. Eu não quero todas essas características do Estado, eu quero que vocês entendam que o crescimento dessas aldeias do Neolítico, o crescimento de tamanho e de população vão levar a novas demandas, a novos problemas, e a gente vai refletir depois, não se sabe se a força ou por um reconhecimento interno da população, um grupo vai passar a governar o outro grupo. Vão surgir as primeiras formas de governo. Então, o surgimento da cidade e do Estado é o que a gente chama de revolução urbana. E está dentro do conceito de política, porque um grupo passar a governar os outros. Se desse grupo ainda sai um rei, tipo um faraó, com poder sobre toda a população, isso é uma relação de poder. Isso é política. E por fim, pessoal, conceito de cultura e etnia. Etnia é a forma, a cultura é a forma como cada povo produz e dá sentido à sua vida. Então, que tipo de comida ele vai utilizar para se alimentar, as características da roupa, os sentidos que ele vai dar para a natureza, a religião que ele vai criar. E a etnia é um conjunto de clãs. Os clãs, como a gente viu, é a primeira forma de organização social, né? São famílias andando juntas. Quando as famílias se juntam, tem uma família aqui, uma família ali, se junta para formar uma tribo, é porque ela tem uma identidade, elas têm uma identidade entre elas. Que identidade é essa que junta várias famílias para formar uma mesma tribo? São identidades étnicas. Elas estão no mesmo local, se relacionam apenas entre si, produzem uma mesma característica física, uma mesma linguagem de comunicação e uma mesma cultura. Então, o que une essas famílias é essas identidades que estão lá no conceito de etnia. E quando as primeiras cidades surgem, pode ter uma, duas, três etnias já próximas umas das outras, vivendo de uma maneira sedentária e agrícola, que vão dar origem a uma cidade. Para finalizar, juntando esses dois assuntos, a cidade de Roma, que deu origem ao Império Romano, que é muito conhecido.
Roma, quando foi fundada, era um conjunto de aldeias, e nessas aldeias moravam tribos de 3 etnias: etruscos, latinos e sabinos. Num primeiro momento, os etruscos vão dominar as outras 2 etnias e vão criar um governo, que vai ser o primeiro governo, a primeira monarquia da cidade de Roma. Então, Roma surge como uma cidade governada através de uma monarquia etrusca, da etnia etrusca. E depois latinos e sabinos vão se revoltar, enfim, e vai mudar a estrutura política de Roma. Então, não precisa decorar nome nenhum, nem data. A única coisa que eu quero que vocês saibam são esses conceitos: economia, revolução agrícola, política, revolução urbana, cultura e etnia. 6 conceitos. E saibam relacionar ao chamado processo civilizatório. Como que o ser humano sai daquele estado mais selvagem de natureza, aprende a plantar, surgem aldeias a partir dessa plantação, as aldeias crescem e vão se tornar cidades com governos estruturados. Quando eu estou falando, quando eu estou falando de um governo, eu quero que vocês saibam que isso tem a ver com política, porque é relações de poder. Quando eu falo que o ser humano está produzindo agora seu alimento nessas aldeias, eu quero que vocês saibam que isso tem a ver com economia, porque vocês sabem que economia é produção e distribuição. Então, é saber entender esse processo civilizatório através desses conceitos. Não precisa do Paleolítico e não precisa das características das primeiras civilizações, certo? Estudem esses conceitos que estão no dicionário e leiam o conteúdo que está no caderno. Beijo, boa prova amanhã, tchau, tchau para vocês também.